As 42 estações no deserto. Parte 13. No vídeo anterior, vimos que Sucote significa tendas ou tabernáculos e marcou o início da jornada do povo de Israel fora do Egito. Era um lugar agradável, próximo à fronteira, onde descansaram por uma noite antes de seguir adiante. Ali, Deus começou a ensinar-lhes o significado de ser peregrino, viver desprendido, sem raízes neste mundo, confiando totalmente no Senhor. Como Abraão, que partiu sem saber para onde ia, o crente é chamado a andar por fé. Sucote simboliza uma vida de altar e de tenda, uma vida consagrada, desapegada e totalmente disponível para Deus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Ainda em Sucote, subiu também uma grande mistura de gente. Pessoas que acompanharam o povo de Deus, mas que não haviam participado da Páscoa, não haviam comido o cordeiro, nem estavam debaixo do sangue. Vamos ao conteúdo. Falsos crentes entre o povo de Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. Êxodo 12 versos 37 e 38. Aqui vemos algo muito interessante. Obtemos uma informação relativa ao número de pessoas que saíram do Egito. Somente de homens temos mencionado 600.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Será que temos ideia do tamanho da obra do Senhor? Mas, mais significativo ainda, e que muitas vezes passa desapercebido é o versículo 38. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. Aqui em Sucote há todavia gente que acompanha ao povo de Deus, sem, no entanto, haver participado de Cristo. Eles estão junto com o povo de Deus nesta saída, e são mencionados em Sucote. Que significa Sucote? Uma primeira etapa. Somos peregrinos e alguns que nos acompanham nestas primeiras etapas o fazem somente da boca para fora. Acompanhar as coisas de coração, acompanhar as coisas mediante revelação é algo totalmente distinto de somente estar neste ambiente. Isto é seríssimo. Podemos gostar do ambiente em que a palavra de Deus é ministrada, podemos conhecer os corinhos de cor, podemos gostar das pessoas que lá frequentam. Mas o que de fato representa uma realidade espiritual é o fato de termos tido uma experiência viva, pessoal com o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ao observarmos a palavra de Deus com cuidado veremos que, mais adiante, são estes mesmo que no meio do verdadeiro povo de Deus, haveriam de causar problemas. Em algumas traduções vemos que são mencionados como uma multidão de toda classe de gente. Preste atenção, subiram também com eles. Ou seja, a distinção não estava ligada ao fato de serem pessoas distintas quanto à etnia, à classe social, ao trabalho que exerciam ou a qualquer outra questão natural, humana. A distinção aqui é clara: quem é e quem não é povo de Deus. Preste atenção nesta palavra também. Veja que interessante, é em Sucote que vemos a menção a gente que não é de Deus, mas que está no meio do povo de Deus. Gente que está nas primeiras etapas, exatamente quando não se nota quem é e quem não é. A isto referiu-se o Senhor na parábola do joio e do trigo. Quando o trigo não se tem amadurecido, ele se parece com o joio. Por isso a parábola nos diz: como que apareceu o joio no meio do trigo? Ah, um inimigo fez isto. Não quer que o arranquemos. Não, não faças isto, pois ao tentar arrancar o joio você pode também arrancar o trigo. Quer dizer, no começo da caminhada, quando se está apenas começando a peregrinação, não se nota de verdade quem nasceu de novo e quem não. Alguns, na verdade, não nasceram de novo. Estão apenas seguindo de uma forma que possa ser, por vezes, motivada por questões relacionais, com aqueles que creram de verdade, ou, quem sabe por uma estrutura que oferece uma boa palavra, ou talvez um local que contém pessoas agradáveis, ou um belo canto, ou qualquer outra coisa. Porém a pessoa ainda não creu e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo e ainda não foi realmente convertida ao Senhor. Tudo começa com a Páscoa. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses,
Este vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo 12 versos 1 e 2. O calendário de Deus está aqui em Êxodo 12. Este mês será para vós o princípio dos meses. Agora observe que para o povo de Deus este é o verdadeiro calendário. No entanto, Roma herdou da Grécia, a Grécia herdou do Egito, e assim sucessivamente. Logo, o calendário do mundo é um calendário pagão. O verdadeiro calendário é este aqui. Para o Senhor tudo começa com a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? É o sacrifício do Cordeiro. Este é o verdadeiro começo do povo de Deus. O verdadeiro começo é quando aceitamos o sacrifício do Senhor em nosso favor, quando cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, cremos nele, o recebemos, é aí que nascemos de novo, é aí que começamos. Devemos ter em conta que eles saíram no dia 15. No dia 14 de Abibe, eles celebraram a Páscoa, e no dia 15 eles saíram. E Deus lhes disse, todo dia 15 do primeiro mês. Por quê? Porque o número 7 na Bíblia é um número sagrado. A primeira semana, 7 dias, a segunda semana, 7 dias, são 14. Aí se celebra a Páscoa e no dia 15 do mês começa a terceira semana, aí é onde Deus realmente considera que realmente é a celebração da Páscoa. Eles sacrificaram o cordeiro no anoitecer do dia 14, passaram o sangue nos umbrais e nas vergas das portas e, no dia 15, comeram o cordeiro com toda a família reunida. À meia-noite, passou o destruidor e matou todos os primogênitos do Egito. Possivelmente entre 1 e 2 da manhã, estavam os egípcios dizendo, vocês devem sair daqui porque senão vamos todos morrer e levem tudo aquilo de que necessitarem. E aí quando eles chegaram a Sucote, no dia 15, o Senhor lhes disse, este dia vocês devem celebrar todos os anos, este dia vai ser sagrado para todos vocês. Todos os anos vocês devem se reunir com suas famílias e comer o cordeiro da Páscoa com pães ázimos e ervas amargas. Vocês devem comer a Páscoa de pé, e quando seus filhos lhes perguntarem que rito é este vocês devem responder, éramos escravos no Egito e o Senhor nos libertou com mão poderosa. Observe que isto é tão sério e tão importante que o próprio Senhor estabeleceu, em tipologia, a festa dos tabernáculos em Levítico 23 do verso 41 ao 43. Estrangeiros e forasteiros. Nenhum estrangeiro ou forasteiro podia comer a Páscoa. Se quisesse fazê-lo deveria circuncidar-se como qualquer israelita e aceitar ao Deus de Israel. Na realidade do Novo Testamento esta pessoa tinha que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E assim não seria mais considerado como estrangeiro ou forasteiro, mas como natural, não haveria mais diferença. Porém se não se circuncidava, se não aceitava o pacto com o Deus de Abraão, que é Cristo, seguiria sendo considerado um estrangeiro ou um forasteiro. Porque Deus fez um pacto com Abraão e este pacto é tal que na semente de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Ou seja, este pacto se referia a Cristo e o sinal deste pacto era a circuncisão, quer dizer cortar a carne fora, cortar o velho homem, e começar a viver a realidade do novo homem, nascer de novo. De Sucote saíram os israelitas que comeram a Páscoa, porém havia gente que saiu também, mas que não eram nascidos de novo. E foram estas pessoas que depois chegariam a causar problemas, no entanto, estavam entre eles como se fossem eles, andavam sempre com eles, porém não podiam participar da Páscoa, eles não tinham a Cristo, no máximo tinham a religião. O problema do joio. Quais elementos até este ponto caracterizam esta primeira jornada de Sucote? Para o povo de Deus significava começar a peregrinar, começar a deixar as coisas e começar a andar por fé. Entre os que caminhavam, alguns não haviam participado do cordeiro, nem do sangue e saíram porque viram que os israelitas saíram. Era o começo da peregrinação, porém havia mistura, havia gente que não era povo hebreu. No livro de Judas temos uma menção muito clara que é bastante representativa deste episódio ocorrido em Sucote no que concerne a estes. Estes são murmuradores, ou seja, para as pessoas que não nasceram de novo é tão simples e fácil para elas murmurar, criticar, porque como não têm o Espírito, não são ensinadas por dentro e, portanto, não se dão conta do que fazem. No entanto, se a pessoa tem o Espírito, ela pode falhar, mas imediatamente ela se dá conta e tem de pedir perdão, ou outra nem se dá conta, nem pede perdão. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes,
adulando pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Judas 16 e 17. Não era sobre isto que tratava Pedro em sua segunda carta? Pois que ele diz que viriam falsos mestres que ensinariam heresias destruidoras que poderiam levar os ouvintes à perdição, que estariam no meio dos irmãos, comendo com os irmãos, porém que estariam também fornicando, adulterando, murmurando. O que se passa entre o povo de Deus? Porque há pessoas do povo de Deus que com tanta facilidade pecam e, sem embargo, têm a cultura evangélica? Judas explica: estes são os que causam divisões, são sensuais, e não têm o Espírito. Judas 19. Se lemos o apóstolo Pedro, podemos nos perguntar: como pode haver pessoas que ainda assim são mestres? Sim, são mestres, porém ensinam heresias de perdição que negam ao Senhor, mas negam religiosamente, o negam em pleno púlpito. Será que nos damos conta de que há púlpitos em catedrais com vidros coloridos, com órgãos de tubos, onde o pregador está com sua toga, onde vive dos dízimos da congregação e ensina que Jesus Cristo não ressuscitou, que não nasceu da Virgem Maria, e que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus? Quando o trigo é novo, quer dizer, quando acaba apenas de brotar, de sair, pois não se diferencia muito do joio, então se arranca o joio, podemos arrancar também o trigo, porque não se nota a diferença. Mas à medida que se vai caminhando, caminhando e caminhando, então começamos a ver o que sucedeu àqueles que saíram, porém não haviam nascido de novo, que não haviam comido do cordeiro, nem estavam debaixo do sangue. Assim, note com cuidado, é em Sucote que são mencionados aqueles que não estão debaixo do sangue, que não têm a Cristo, que não o Espírito, porém estão no meio dos cristãos sem serem, de fato, cristãos. Atenção! Um verdadeiro israelita é aquele que tem participado do pacto com Deus, da aliança com o Deus de Abraão, aquele que tem uma verdadeira relação pessoal com o Senhor, aquele que está debaixo do sangue, daquele que comeu do cordeiro e que foi circuncidado. Os pães sem fermento. Após a Páscoa chegamos à festa dos pães asmos, ou seja, os pães sem fermento. Os pães sem fermento simbolizam que aquela pessoa que recebeu a Cristo é uma pessoa que mudou de vida, sua alimentação começa a ser sem fermento. Por isto é que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5 versos 7 e 8. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramessés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. Êxodo 12 do verso 37 ao 39. Eles já não estão no Egito. Estão em Sucote. E esta era a comida em Sucote, pães sem fermento, asmos, e foi por isto que o Senhor, quando estabeleceu a festa da Páscoa, disse: são estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Levítico 23 do verso 4 ao 8. Isto quer dizer que estamos no mundo, debaixo do pecado, e o Senhor nos perdoa, nos liberta, nos retira do Egito, nos faz peregrinos e nos põe a caminhar com Ele. E desde o início Ele já nos instrui a comer pães sem fermento. Antes no Egito se comia com fermento, mas agora não mais. É o mesmo princípio, desde a primeira etapa, o Senhor pede santidade a seu povo. Mas note que interessante o que o apóstolo João fala em sua primeira carta.
Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. 1 João 2 verso 19. Quando se está nas primeiras etapas há que se ter cuidado. Haviam muitas conversões, muita gente, porém o Senhor não se deixava enganar. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6 verso 26. Muitos o seguiam porque queriam na verdade saúde, dinheiro, amor, comida e etc. Porém seguir com o Senhor é ser peregrino, é caminhar de estação em estação, é comer pães sem fermento, é ser circuncidado, e neste sentido pode-se dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sucote, conclusão. Sucote significa tenda, tabernáculo, enramada. Lugar aprazível com a presença de muita água, aves, sombra e etc. Ficava na fronteira com o Egito, a uns 20 quilômetros de Ramessés, o que é bastante significativo. Consciência de que agora eles eram peregrinos e não deviam criar raízes nesta terra, não se apegar a nada. Vida de consagração, de altar. Não só possuir vida de peregrino, mas de altar, verdadeiros adoradores. Nova regra alimentar, alimentos sem fermento. Novos interesses, vida de santidade, pureza. Consagração dos primogênitos. Instituição da Páscoa. Imolar o cordeiro, passar o seu sangue nos umbrais e vergas das portas e comer o cordeiro, com lombos cingidos, ervas amargas e prontos para a saída. Proibição de comer a Páscoa daqueles que, de fato, ainda não haviam crido e sido circuncidados, os estrangeiros e forasteiros. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.